Dia, boa tarde, aquele boa noite. Vocês estão aqui, caindo aqui. Agradecer primeiro aos 364 pessoas que estão aí seguindo o canal do Zé. Toca aí no sininho, te inscreve logo para não me esquecer de se inscrever. Toca no sininho. O Zé sempre está postando aqui coisas positivas, história de táxi, histórias hoje de aplicativo, qualquer tipo de história que você quiser. Vamos fazer um vídeo sobre seguro, vamos fazer um vídeo indo em concessionárias para falar sobre os melhores carros para o táxi, para os motoristas de aplicativo. Aguardem que vai ter esse vídeo, tá certo? E hoje eu queria falar um pouco da minha trajetória. Por que o Zé veio parar no táxi? Gente, eu fui demitido em 1986, eu briguei com o dono da empresa por um motivo banal. Ele passou 15 dias para me dar a minha admissão. E eu passei 15 dias indo, todo dia eu ia num galpão, né, de uma locadora, de um rapaz, já acontece a história aqui, uma parte dela, chamado Moacir Romão, que era meu cliente lá no posto, né? E minha mãe disse, fala isso, Moacir, peço um táxi para você rodar. Deixa de chorar, rapaz, vai-se embora trabalhar, que eu cheguei em casa chorando, gente. Porque eu dava 70% praticamente do meu salário lá em casa para ajudar. E aquilo o mundo caiu, né? Foi o meu primeiro emprego aos 14 anos de idade e aos 18 eu estava demitido. Em março eu tinha tirado minha carteira com atividade remunerada. E quando foi no dia 30 de novembro, por coincidência, quando eu recebi minha rescisão, o Moacir me deu um carro e ele disse, você nunca mais vai sair disso. Sabe por que ele disse isso? E sabe por que ele sabia que eu nunca mais? Porque ali eu aprendi que eu ia ter a minha liberdade de trabalhar para mim. Isso foi final de 86. Passei o ano de 87 todinho trabalhando para os outros. Depois fui trabalhar com um amigo meu. Depois voltei para ele e botei na cabeça. Porque o amigo que eu trabalhava era um carrinho velho. Eu trabalhava de dia e ele trabalhava de noite. Aí ele dizia, o dinheiro que tu me dá só dá para pagar a despesa do carro. Aquilo foi entrando no meu ouvido, ele dando essas indiretas. Eu digo, ó, cara, é um carro, só dá para tu mesmo. Eu vou voltar para seu Moacir. Voltei para Moacir para trabalhar na frota. E botei na minha cabeça o seguinte, eu vou comprar o meu carro. Gente, eu comprei o meu carro. Esse carro custava 77 mil. O camarada disse, eu faço 74 mil se você consertar o chapéu de Napoleão. Quem tem Fusca sabe o que é chapéu de Napoleão. É que fica ali na carroceria e é que dá o equilíbrio do carro. Aquilo torado, o carro fica sem equilíbrio. E eu só tinha 20 mil cruzeiros na época. Era cruzeiro, gente. Muito difícil. O pessoal reclama hoje reclama de barriga vazia, barriga cheia. Então eu tinha 80 mil cruzeiros, aliás 20 mil cruzeiros, e o carro custava 74 mil cruzeiros. Aí meu gerente do posto de gasolina, e eu vou dizer porque o táxi foi uma opção e não um bico, não, porque eu não tinha outra opção. Lá na frente eu vou provar para vocês isso. O meu gerente, quando soube que eu estava querendo comprar um táxi, que ele era um dos sócios do posto de gasolina, ele não queria que eu saísse do posto, ele foi e me emprestou 20 mil cruzeiros para eu pagar com o preço da poupança. Isso era 1988. Então quem lembra disso, quem vai para 88 vai ver que a inflação é muito alta. Pesquisa aí que vocês vão ver, vocês mais jovens. Era muito alta, dava 80% ao mês mais ou menos. Mas só tinha 40. Faltava ainda quanto? Faltava 34. Aí o irmão dele me emprestou 10 mil. Faltava 24. Aí o meu pai passava jogo de bicho para um rapaz chamado Beco. E Beco emprestou os outros 20 mil. Olha a dificuldade, veja quantas pessoas eu já estou devendo. Eu estou devendo a 3, gente. Tudo dinheiro emprestado para pagar com os juros da poupança, porque fosse juro de financiamento eu não ia conseguir pagar. E esse carro era um carro 1978 e ali era 1988. O carro já tinha 10 anos trabalhando na praça de frota. Tu imagina a quilometragem desse carro como tá, desse Fusquinha. E aí era o TX 2995, era a placa dele. É a documentação que eu tenho aqui que eu já mostrei a vocês, ó, essa documentação aqui, tá certo? Aí faltava 4 mil. Aí eu fui falar com o Bolinho. Aí o Bolinho fez o seguinte, faça 4 cheques de 1.000, que era do Banorte. Antes disso, quando eu fui falar com o Moacir, que eu trabalhava na frota, o Moacir tinha sugerido eu ir no banco pegar um financiamento. Quando eu cheguei no banco, o banco disse, cara, eu era cliente do Banco Nacional do Norte, mas conhecia todos os gerentes, tanto do Bandep, do Banorte e do Bradesco. Porque nós tínhamos conta lá do posto e era eu que levava. Eu era uma espécie já de gerente do posto, com 18 anos. E aí ele disse assim, ó,
o menino lá do gerente do banco na época me disse assim: cara, não tem como eu lhe emprestar porque você foi demitido do posto, você não tem renda. Aí eu voltei lá em Moacir e disse isso. Aí Moacir fez uma declaração, como eu era funcionário dele há tantos anos, e ainda disse pra mim assim: você sabe o que significa isso, né? Eu digo: o quê? Ele fez: se você for pra Justiça do Trabalho e colocar isso aqui na Justiça, declaração com reconhecimento de firma, você me botar na Justiça, você ganha e eu me ferro. Pegou o revólver, botou na mesa. Naquela época era assim, gente. E disse: mas eu mato você. Ele era não sei nem como é que eu posso dizer hoje, um afrodescendente, vamos dizer assim, porque qualquer coisa que você dizer hoje tá todo mundo se doendo, né? E aí eu olhei pra ele assim e disse assim, né? A gente chamava ele, pode dizer, né? Acho que isso não é preconceito, não é racismo, não é nada. Negão! Eu disse: negão, tu sabe que eu não vou fazer isso, né? Não precisa nem puxar esse revólver, tá na mesa. Você sabe, você me conhece. É por isso que eu tô lhe dando a declaração. Mas eu não precisei usar a declaração, porque como eu já disse antes, todas essas pessoas me ajudaram a comprar o meu primeiro carro, gente. Foi aí que eu comecei, tá certo? Zé, como é que tu fazia? Cara, eu trabalhava todo dia, 12, 13 horas todo dia para pagar o meu primeiro carro. E lá atrás, quando eu comecei na frota, é muito importante eu dizer isso, esse depoimento. Eu passei um mês bancando. Eu trabalhava para gasolina e para pagar a seu Moacir, ao meu amigo Negão. Então vamos lá. Então a gente aí eu passei um mês, como eu tinha recebido a indenização. Aí eu encontrei um colega meu, porque eu pegava o carro de frota e ia pra fila. Aí um colega me viu na fila: pô, tu não vai ganhar dinheiro aí não, cara, tu tá fazendo o dinheiro de Moacir, do Negão, né? Do Negão e o teu. Eu disse: não, cara, eu tô... vou dar um exemplo. Eu faço, vamos supor que a renda fosse 100 conto todo dia. Eu faço R$200, aí boto... Porque tinha que entregar o tanque cheio todo dia. Aí eu boto o carro de 6 horas da noite. Então eu pegava de 6 horas da manhã e às 18 horas. Aí eu disse: aí eu boto como é o nome? A gasolina, 80, e às vezes fico com 20, aquilo eu já ficava alegre, porque eu dizia: pô, pelo menos eu tava, o primeiro dia empatei, o segundo dia empatei, o terceiro dia empatei, depois eu comecei a ganhar 10 conto, 20 conto, 5 conto, sei lá, dinheiro de hoje. O cara, se tu é louco, cara, tu tem que pagar 100 a Moacir e tem que ganhar 100, cara, e depois só e botar gasolina, tem que ser igual. Eu digo: como? Aí ele me ensinou. Por isso que hoje, para eu aprender a ser YouTube, eu tô vendo a turma que faz vídeo há mais tempo. Porque eu criei esse canal em 2017 e não tinha coragem de postar os vídeos para contar essa minha história para vocês. Então o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou tentando, tô passando a minha trajetória e a dificuldade que eu tive? Gente, o carro não tinha ar-condicionado, gente, era um carro duro, gente, o carro quebrava chicote de embreagem direto, o carro quebrava, quem teve Fusca sabe disso, quebrava o chicote de acelerador direto. Uma vez eu apertando o pé aqui no freio, quando eu vi o freio fui embora, porque roçando, porque os pedaços ficavam no salão do carro, roçando. Ele cortou o canozinho que passava por dentro do caninho de freio, tá certo? Deixa eu ligar aqui que tá um calor danado. Do caninho de freio. Então, o carro faltou freio ali na Zé Maria, eu chegando já ali na estrada do Arraial com Rosa Silva. Eu tive a ideia de puxar o freio de mão, funcionou. E eu consegui ir reduzindo as marchas, o carro travou e eu ainda consegui levar o carro até o posto de gasolina para trocar aquele cano, que era onde eu trabalhava. Aí, quando eu disse lá atrás, ali, que eu disse a vocês: vou mostrar a vocês que o táxi não foi uma coisa assim, eu fui pro táxi que eu não tinha o que fazer. O que foi que aconteceu? Eu paguei o carro, e outra coisa, viu? Pagava por semana por causa do juro da poupança. Eu paguei o carro todo mundo, paguei a Bolinho, paguei a Dr. Marco, paguei a Fernando, o irmão do Dr. Marco, e paguei a Beco, o dono da Banca Sorte, que até hoje ainda existe aí. Paguei a todo mundo. Quando eu terminei de pagar, o carro não prestava pra nada, era um caco. O carro era, a soleira era soldada com esse vergalhão de portão. Tem um amigo meu que trabalhava com solda, eu pedi pra ele soldar. Os passageiros andavam, ficavam vendo a pista. Tinha passageiro que tinha medo. Tinha passageiro que tinha medo. Por quê? Eu trabalhei um mês para comprar soleira variada, paralama variado. O que é isso, Zé, variado? É com aqueles paralama que vem com um risquinho. O lanterneiro vai lá e ajeita e a gente pinta e bota no lugar. Aí comprei, salão variado e os paralamas avariados, né? E comprei 2 soleiras. Aí a soleira tem que ser nova. Comprei 2 soleiras. E aí eu tinha 10 mil cruzeiros que eu consegui juntar. Mas esses 10 mil cruzeiros só pagava o lanterneiro, não pagava o pintor. Aí Moacir
Disse, olha, qual é você, naquela época os táxis era toda cor, eu quero pintar meu carro de vermelho Ferrari. Eu era jovem, né, cara? Aí, moço, disse, eu pinto. Aí eu vou dar tudo, material de pintura, e vou anotar tudo que vai ser gasto pro seu carro. Você traz os 10 mil cruzeiros para pagar o lanterneiro, eu fiz lá no galpão dele, e eu vou pintar o seu carro todinho. Aí eu passei lá e passei 30 dias sem o carro, rodando no carro dele, para não ficar parado, né, na frota. E aí meu carro ficou bonito, meu fiscão ficou bonito, eu botava um som Rodstar cara preta, quem é mais antigo vai lembrar disso, tá entendendo? Então, quando eu terminei tudinho isso, que não devia mais nada a ninguém, meu carro tava limpo, tava bonito, arrumado, todo bonitinho. Aí Marcos Medeiro, doutor Marcos Medeiro, que era um dos sócios do posto de gasolina, conversando com o doutor Denis Ferraz, que era o dono do posto mesmo, que tinha um percentual maior. O posto estava com muita dificuldade, as pessoas estavam tirando dinheiro do posto, faltando muito dinheiro nos caixas. Aí Marco disse, olha, quem pode resolver isso é Nino. Nino é meu apelido, tá, gente? Nino é meu apelido. Aí doutor Denis, mas ele é muito orgulhoso, ele volta. Aí Marco me disse, se eu falar com ele, se eu pedir, ele volta. Aí tem uma coisa chamada, gente, gratidão. Eu tinha essa gratidão com o doutor Marcos. Então quando ele me pediu para voltar, eu voltei para trabalhar 3 dias na semana. Eu trabalhava terça, eu trabalhava quinta e sábado. Aí segunda, quarta e sexta eu ia pro táxi. Domingo, lógico que eu folgava, né, gente? Então, minha carteirinha assinada, e todo dia chegava um camarada pra comprar meu carro. Ah, rapaz, voltasse pro posto. Por que tu quer táxi mais? Teu táxi aí parado sem ganhar dinheiro, vem teu táxi. Eu, não. Eu fiquei 9 meses assim, trabalhando lá. 9 meses, eu acho. E aí me botaram assim como auxiliar. Era auxiliar de escritório, né? Não me botaram como gerente, botaram auxiliar de escritório. Aí quando passou um tempo, eles não queriam mais que eu ficasse, era segunda, era assim, terça, quinta e sábado, como se fosse um frentista, tomando conta da frente do posto. E na segunda, aí depois, uns 2 meses depois eu voltei, eu fiquei geral, aí eu fiquei segunda, quarta e sexta dentro do escritório. Entendeu? Não, eu trabalhava nas 2 frentes. Foi isso que aconteceu, só para contar um pouco a história, para não ficar muito longa. E aí, quando fez mais ou menos entre 6 e... eu falei 9 meses, mas acho que não foi não. Entre 6 e 7 meses, o dono do posto descobriu que estava com leucemia. E ele era muito... o dono mesmo, ele era muito orgulhoso. Sem ninguém saber, ele vendeu o posto para Shell. Esse posto era dele, a bandeira soreca da Shell, a gente chama de bandeira, viu, gente? Quando tem aquela que ele chama de bandeira. Ele vendeu o posto para Shell. E a Shell trouxe um cara de São Paulo, chamado Carlos Augusto. Esse cara veio administrar o posto. Quer dizer, ele arrendou o posto, né? E o posto foi usado. Esse cara fez uma covardia. O irmão dele, o cunhado dele fez uma covardia. Ele ficou com a esposa, o cunhado dele fez uma covardia com meu pai. Enfim, isso aí é outra história, não quero contar. Aí quando deu 2 meses, porque meu pai passava jogo de bicho lá, teve que sair de lá. Quando deu 2 meses, eu vi que o cara era um cara chato. Quer dizer, chato não é o termo direito, é um mau caráter mesmo. Ele era um mau caráter. Aí eu disse a ele, ó, cara, aí eu tinha trocado meu carro no Gol BX, que foi quase que eu saio do ramo com aquele Gol BX, quem lembra do Gol BX? Aí eu disse, eu vou ficar tomando conta do meu negócio. E eu disse assim, nunca mais eu quero trabalhar para ninguém, tá certo? E, gente, tive vários convites para trabalhar de motorista pro Grupo Pontes, que é o dono do Mar Hotel, dono do Sandeville, dono do Atlantic Plaza, tá certo? Porque eles tinham hoje em dia tem lá Dona Margarida Pontes e seu Guilherme Pontes, que é os 2 prédios na frente da casa dele, seu Renê, que gostava muito de mim. Então o táxi foi uma opção minha, uma decisão minha de nunca mais trabalhar para ninguém. Gente, bom sábado a todos. Eu vim aqui agora, eu tinha saído para trabalhar, mas não... Minha mulher tá em casa, eu tô em casa só, minha mulher tá fazendo uma comidinha gostosa. Aí ela disse assim, dá pra tu ir ali comprar umas batatinhas fritas pra gente fazer uma batatinha frita? Aí eu disse, quer saber uma coisa, irmão? Eu vou passar esse sábado agora descansando um pouquinho, tá certo? Eu trabalhei muito essa semana, graças a Deus. Graças a Deus. Minha filha foi embora pra João Pessoa, mais velha. Então tá eu, a mulher e os passarinhos. Então, vou tomar aquela minha cerveja. Como eu contei minha história aí de quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então já fazem muitos anos, né? Então, espero que vocês entendam. Mas vai ter vídeos legais. Hoje é só um pouco da minha trajetória no táxi, para vocês entenderem que não é fácil, não tem nada fácil. E para finalizar esse vídeo, eu só quero dizer a vocês, nunca acredite em sorte. Quando alguém for dizer a você, ah, Zé tem sorte, Rafael tem sorte, Uber do não sei o que tem sorte, Uber do Batista, o Manuel, o Rafael aqui de Uber do Rafa aqui de Recife tem sorte.
Olha direitinho qual é a sorte deles. É trabalhar, meu irmão, 12 horas por dia, como eu fazia todos os dias de domingo a domingo, tá certo? Para pagar meu carro. Depois que eu paguei, eu comecei a dar uma folga. Aí eu decidia se era o domingo, se era o sábado, enfim. Mas não existe sorte, existe trabalho. Trabalho que você consegue as coisas, tá bom? Então, cheiro no coração, abraço do Zé. Beijo, meu povo!